Bom dia, bom dia. Espero que todos estejam bem. Que nós possamos mais um dia meditar na palavra do Senhor, clamando por entendimento, sabendo que somente o Espírito nos auxiliando poderemos ter acesso à verdade que transforma. A palavra de Deus no Salmo 120, verso 141 diz assim, Sou insignificante e desprezado, mas não me esqueço de tuas ordens. O salmista aqui, ele reconhece a sua insignificância. Isso não é uma falsa humildade, mas um homem que se depara com a palavra de Deus consegue se deparar com a sua insignificância, vendo o quanto ele é desprezível. O que o seu pecado gerou? Imagina que o seu pecado gerou a morte de um homem inocente. O seu pecado gerou a morte de Cristo, Rei dos Reis, nosso Redentor, nosso Salvador. Nós temos que nos avaliar justamente dessa forma, como insignificante. E não nos importarmos também com a avaliação das outras pessoas. Não no sentido de ignorar como os outros pensam da gente, mas de desprezar todas aquelas avaliações que são meramente mundanas. Sabendo que nosso desprezo, sendo fiéis à palavra de Deus, é o que mais importa. Porque ser fiel à palavra de Deus provavelmente também causará desprezo por parte de alguns. Embora por parte de muitos deve gerar no mínimo admiração. Vocês viram em Atos ali que a comunidade ia crescendo e a comunidade daqueles que não criam, eles admiravam a forma como eles viviam. Então não é simplesmente imaginar que as pessoas podem desprezar de qualquer forma você e tudo certo. Não. Isso daqui também não é atrelado a uma ignorância acerca do que as pessoas olham, de como as pessoas enxergam a sua vida. A sua vida deve sim representar o eterno viver de Deus, mas de forma que você também não fique sendo conduzido simplesmente por isso. Nós não somos movidos a elogios de outras pessoas, nós não somos movidos por aprovações de outras pessoas. Nós somos simplesmente servos fiéis dessa palavra que nos transforma. Nós vivemos ela de maneira obediente, pois nós cremos que quem nos justifica é unicamente o Senhor. Ele diz na outra sentença dessa forma, mas não me esqueço de tuas ordens. Ele não se importava da maneira como ele era enxergado, e sim naquilo que ele era capaz de fazer, decorrente daquela obediência que foi concedida como uma graça de Deus. Se você olha por essa ótica, você verá que você deve, de todas as formas, viver e não se esquecer dessas palavras, pois essas palavras visam levar a sua vida para um estágio que você não consegue chegar sozinho. Nós somos dependentes de Deus. Somente mediante essa obediência nós poderemos alcançar essa maturidade que o salmista aqui descreve. Nós vemos ele entender o Senhor como soberano, como justo, enxergando a sua imparcialidade mediante a maneira como ele proferia suas palavras. Ele enxergava a palavra de Deus como perfeita, de maneira que ele poderia confiar irrestritamente nessas palavras. Ele era tomado por indignação diante daquelas pessoas que desprezavam. A promessa do Senhor, sendo completamente provada por intermédio de tudo aquilo que ele enxergava, fazia com que ele amasse cada vez mais. E depois ele se reconhecia justamente como insignificante e desprezado. Mas isso não interferia na maneira como ele agia. Não se esqueça daquilo que o Senhor fez. Não se esqueça daquilo que o Senhor faz.
não se esqueça dessas palavras. Que essas palavras sejam motivos de obediência, independente da sua situação emocional, independente do cenário que você esteja inserido. Que essas palavras sejam luz em meio à escuridão. E eu tenho certeza que assim será, justamente porque não emana de nós, vem justamente do Senhor. Essa capacidade, sozinho nós não conseguimos. O verso que eu tinha mencionado acerca de Atos, está ali no final de Atos 2. Eu achei aqui, eu localizei, eu abri a Bíblia, nessa parte, está aqui, ó, em Atos 2, a partir do verso 45. Vai ali no 47. No 47, ele menciona que sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, aquela comunidade que crescia, eles não eram simplesmente mais desprezados, tá? Porque às vezes a gente olha essa questão de desprezado, às vezes a gente entra numa situação de vítimas, né? Não se trata de vitimismo. Ser desprezado aqui no caso é desprezado justamente por seguir ordens do Senhor. Mas existem pessoas que mesmo incrédulas, eles olham e conseguem reconhecer que algo diferente acontece na vida dessas pessoas. Ou seja, nós devemos desfrutar sim da simpatia de todo o povo, de maneira que a maneira como a gente vive envergonhe a maneira ímpia como muitos vivem. Não adianta a gente ficar pregando uma palavra e vivendo distante dessa palavra. Muitas pessoas se escondem atrás do evangelho com falso ar de moralidade, mas Deus sonda aquilo que está oculto. Então não adianta a gente viver de maneira que tentamos agradar os outros através de meras imagens físicas, e nos bastidores sermos completamente diferentes daquilo que nossa vã aparência mostra. Então, que você possa sondar seu coração, que você possa assim se sentir insignificante diante deste Deus grandioso. Não existem homens importantes diante de Deus. Não existem grandes homens de Deus. Existem homens pequenos diante de um Deus grandioso. Mesmo que desprezado pelo mundo, que possamos nos manter fiéis a essa palavra. É muito belo tudo que o Salmo nos faz refletir. Daqui a pouco nós chegamos em Salmos, hein? Nós já estamos em Deuteronômio. Nós vamos ler hoje até o capítulo 11. Hoje é do 8 ao 11. Nós estamos no dia 142. 142. Observem que agora esse livro, ele trata justamente de repetições. Vocês estão conseguindo ler e extrair estes ensinamentos que emanam das Sagradas Escrituras. Vocês conseguem ler e se recordar das vezes que foram abordadas esses temas. Se vocês não conseguem, busquem aí as referências para que vocês tenham mais substância, mais argumentos e enxerguem a história de uma maneira um pouco mais global. É natural às vezes se esquecer, tá? Não pense que vocês vão se lembrar de tudo. Nossa capacidade de retenção é muito baixa, beira 3% de tudo que nós absorvemos. E é ótimo isso, né? Porque senão nosso cérebro explodiria. As pessoas gostam de falar aquilo que nós usamos uma baixa capacidade do cérebro, né? É uma afirmação que os cientistas às vezes tentam colocar, mas também nunca houve nenhuma comprovação acerca disso. Então, use a sua capacidade que tem de ler e creia também que Deus há de transformar essas palavras em partes integrantes do seu corpo. Então continue lendo, continue meditando e gradativamente essa palavra irá penetrar no seu coração e te transformar. Mas não deixe de ser diligente e ler essa palavra. Esses 4 capítulos por dia devem fazer parte do seu hábito diário. Quem está aqui há muito tempo, né? Nós completamos 106 dias, ou seja, quase 1/3 do nosso ano. Isso já começou a se tornar algo frequente.
Para se tornar um hábito, lembre-se que tem estudos que falam cerca de 21 dias para mudanças de hábitos. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acho que é uma verdade, mas nós temos que continuar repetindo diariamente, porque nós somos seres com hábitos já pré-programados devido à nossa formação física, né? Nossa formação biológica. Então, nosso instinto sempre vai ser buscar um estágio de segurança, gastar o mínimo de energia possível, porque nós somos seres já completamente depravados. Então, nós buscamos sempre as situações de conforto. E ler a palavra de Deus nos leva a um desconforto. A palavra de Deus nos leva a uma exposição. É uma exposição e também manifestação de lugares que nós preferimos deixar no oculto. Porque lendo a palavra, nós nos deparamos com situações que são expressas de nossas mazelas, de nossas fraquezas, de nossas limitações, e nós não queremos isso. Nós queremos nos julgar merecedores, nós queremos nos julgar pessoas valorosas, nós queremos nos colocar em lugares altos, tanto que nós buscamos isso, pessoas que reforçam as nossas qualidades, pessoas que fiquem nos bajulando para que exaltem quem nós somos, quando na verdade, nos deparando com essa palavra, nós vemos que nós somos seres desprezíveis, que negamos a Cristo todos os dias por intermédio das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos pensamentos, mas nós servimos um Deus grandioso e misericordioso que todos os dias nos transforma, todos os dias está com a sua misericórdia disponível e derramada sobre nós. Ontem mesmo, hoje mesmo, você já pecou contra o Senhor em seus pensamentos, talvez não em ação, mas você já fez coisas do quais você sabe que isso causaria condenação eterna. Então nós não somos seres perfeitos, mas diante das nossas imperfeições nós servimos um Deus perfeito que nos chamou para uma vida completamente distinta e transformada, chamado como seu povo. Como seu povo. Da mesma forma que nós estamos lendo aqui nestes livros, nesses capítulos, nós vemos o Senhor chamar um povo para si, fazer um povo para si. Você foi chamado a fazer parte deste povo. Não porque você é bom, não porque você fez algo, mas porque Deus fez algo. Ele fez algo, ele plantou em uma terra que era infrutífera. Só que somente ele consegue plantar numa terra infrutífera e tirar dali fruto. Não há nada de bom em nós. Não há nada de bom em nós. Isso nós deveremos sempre ter essa consciência. A grande característica do cristão é justamente essa, reconhecer que não habita força em si. Que Deus escolheu fazer um povo para si, que não há méritos na nossa salvação. Nós temos desprezado isso. Nós temos confiado na força dos nossos braços, nós temos confiado nos nossos métodos, nós temos buscado segurança naquilo que nós podemos fazer. A nossa segurança não está na força dos nossos braços, naquilo que nós podemos fazer, está sim no Senhor que nos resgatou e nos transformou. Perdão. Então que possamos depositar nossa esperança na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que por intermédio da sua morte, o teu divino Espírito Santo nos trouxe da morte para a vida. Vamos ao que diz os capítulos. O capítulo 8, ele traz justamente essa questão da obediência. O assunto preponderante é a lembrança dessa obediência. Ele já começa dizendo: obedeçam cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou. Nós sempre fomos chamados a vivermos vidas de obediência. Você foi chamado a viver uma vida de obediência. Você não foi chamado para viver pelos seus sentidos. Você não foi chamado para obedecer quando você bem quisesse. Você foi chamado para obedecer. Obedecer independente das circunstâncias.
Você não faz isso daí simplesmente porque você vai receber algo, mas porque você já enxergou que você já recebeu aquilo que você não merecia. Então não se trata de você obedecer para receber algo, mas de obedecer porque você já recebeu algo que você jamais conseguiria pagar. E também não é simplesmente olhar como uma questão de eu sou um devedor, mas no sentido de que você agora vive em gratidão aquilo que o Senhor fez. Continuando, o verso 1 ainda diz assim: assim vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto, estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter. Olha o que diz: Deus estava humilhando aquele povo, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não seus mandamentos. Era Deus que estava humilhando aquele povo, justamente por causa do seu coração completamente corrompido. Deus ainda assim estava guiando este povo. Sabendo quem era esse povo, Deus escolheu amar ainda assim esse povo. Naquela época, eles eram justamente, debaixo daquela aliança, eles deveriam cumprir toda a lei, o que eles não conseguiam. E hoje, nós devemos cumprir também? Sim, nós devemos cumprir ainda em obediência, só que nós não somos salvos pela obediência à lei, porque a lei foi completamente cumprida em Cristo Jesus. Então nós nos valemos daquilo que Cristo fez, porque sozinho nós não conseguiríamos. Eles tinham os sacrifícios que servia como sacrifício propiciatório para apaziguar a ira do Senhor, mas nós já temos esse sacrifício definitivo de Cristo, de maneira que a ira do Senhor agora não recai sobre nós, justamente porque Cristo pagou na cruz do Calvário o débito do qual nós fomos os causadores. Você enxergar isso fará com que você olhe para o Evangelho de maneira diferente. O verso 3 diz assim: assim ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Vocês conseguem se lembrar desse verso em algum momento? Este verso foi o verso que foi utilizado ali na tentação do deserto, onde Jesus é tentado por Satanás depois de 40 dias. Olha que interessante, o mesmo depois de 40 dias ocorre essa tentação, e quando ele é chamado a transformar a pedra em pão, ele justamente responde com um verso do qual remetia às Sagradas Escrituras. Ele, sendo Deus, ele escolheu usar a palavra que Deus havia dado. Por mais que o que ele dissesse fosse palavra de Deus, ele ainda se remeteu às Escrituras, apontando a autoridade dessa palavra, que sempre visa nos alimentar. Ou seja, que nós possamos ter essa plena consciência de que nós não vivemos somente de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Que todos os dias vocês possam ter esse alimento diário. Este nome pão diário remete justamente a Cristo, que é nosso pão diário, mas essa palavra que alimenta a nossa alma. Nós nos preocupamos muito com os nossos corpos, mas nos esquecemos de alimentar a nossa alma. A nossa alma deve ser alimentada diariamente. Ela possui amnésia. Nós nos esquecemos constantemente de onde nós somos tirados. Nós não conseguimos nos lembrar daquilo que o Senhor fez. Que nós possamos ser marcados por essa constância, que seja dado pelo Divino Espírito Santo agora disciplina e sabedoria, para que todos os dias nós estejamos diante da sua presença e sendo nutridos por Ele, o único que pode nos nutrir. O verso 4 diz assim: ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Olha que maravilhoso, né? Ao longo de 40 anos, suas roupas não se gastaram. Me fala como uma roupa não se gasta em 40 anos.
é algo que foge da nossa realidade. Conseguir entender que existia um alimento que provinha do céu, que prefigurava justamente Cristo também, né? O nosso alimento diário, que nós não fizemos nada para merecer, e todos os dias nós temos uma porção dele, do qual nos é entregue. Nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos enxergar este pão vivo que desceu do céu. Nós somos completamente limitados, mas nós cremos nessa obra do Espírito Santo que age em nosso coração e nos transforma. Não podemos esquecer do agir do Espírito Santo, tá? Tudo é sobre o Espírito Santo. O verso 5 menciona: pensem nisso, assim como o Pai disciplina o Filho, também o Senhor seu Deus disciplina vocês para o seu próprio bem. Não se espante diante da disciplina do Senhor. Deus disciplina aquele que ama. Se talvez hoje você esteja vivendo algo que não seja agradável, algo que você consiga se deparar com essa disciplina do Senhor, louve a Deus por isso. Isso daí se trata de uma característica daqueles que são filhos, essa constante disciplina para que possamos andar conforme a sua soberana vontade. O verso 6, ele traz uma conclusão. Portanto, depois de tudo que ele disse, ele traz, no verso 6, obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a ele. Que nós possamos fazer conforme está escrito. No verso 10, depois de tudo isso que ele disse, ainda ele trouxe algumas coisas. Ele diz assim, ó: quando tiverem comido até se saciarem, lembre-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Isso é algo que eu reflito sempre. Nós conseguimos orar ao Senhor quando nos falta alimento, quando nos falta recursos, mas dificilmente nós agradecemos depois que nossa barriga está cheia e depois que nós usufruímos daquilo que o Senhor nos concedeu. Nós conseguimos agradecer ali de maneira bem breve antes da comida, mas depois que nós estamos fartos, de barriga cheia, nós comemos, nossos pensamentos já estão distantes do Senhor. Tanto que as orações mais rápidas que existem são as orações antes das refeições, né? Porque as pessoas estão com as suas barrigas roncando, com seus olhos sendo atraídos por aquele alimento, e daí as orações se tornam breves. Mas quando termina o alimento, nós por vezes nos esquecemos de agradecer por aquele alimento que nos foi dado. É algo que nós devemos sempre prestar muita atenção, mesmo depois de saciado, lembrar de louvar ao Senhor. Verso 11 menciona: tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam os mandamentos, estatutos e decretos que lhes dou hoje. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, numa terra quente e seca. Ele lhes deu a água da rocha, sustentou no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com minha própria força. Lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos. Gravem muito bem isso, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando diante deles, certamente serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos, caso se recusem a obedecer ao Senhor, seu Deus. O verso 18 retrata algo que é maravilhoso, né? Lembre-se do Senhor, seu Deus, é Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. A força provém única e exclusivamente do Senhor. Observe que nós lemos praticamente o capítulo inteiro. Vocês devem ler depois, tá? Não é porque eu li muitas coisas que eu não fui exaustivo. Eu não li todos os versos. Eu li os versos que são
primordiais, apenas para a gente poder contextualizar e para vocês também podem ser edificados. As palavras minhas que condizem com aquilo que está escrito, perfeito, que são meros sinônimos, ok, mas tudo aquilo que pode ser contrário à palavra de Deus deve ser descartado. Nós somos guiados simplesmente por uma palavra. Essa palavra é o suficiente para gerar algo dentro de nós. A palavra nua e crua da palavra de Deus é mais do que suficiente. Nós não precisamos colocar recheios nela. Se nós simplesmente pegássemos, abríssemos a live e ficássemos lendo acerca da palavra, seria mais do que suficiente para que sejamos transformados. Mas ocorre que a maioria de nós não conhece essa palavra. A maioria das pessoas que se dizem cristãs nunca leram livros inteiros da Bíblia. Se for perguntar quais são os 4 evangelhos, as pessoas não sabem responder. Você que está aí, você sabe responder quais são os 4 evangelhos? Você não conseguiria responder. Quem são os 12 apóstolos? Você não conseguiria responder. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Daí você olha e fala, por que isso importa? Importa tudo. Tudo, você diz que ama a Deus sobre todas as coisas, você não consegue entender as coisas de Deus. Isso manifesta o desprezo que você tem, que nós temos com as coisas de Deus. Nós sabemos todos os recursos de outras coisas, nós decoramos e gastamos tempos com outras coisas, mas com as coisas de Deus nós não conseguimos entender. Imagine que, por exemplo, eu vou treinar jiu-jitsu, eu demoro quase meia hora para ir, meia hora para voltar, mais 1h30 de treino, mais o tempo que eu ainda tenho para entrar no tatame, sair, conversa, vamos por ali 3 horas. Imagina que tem pessoas que vão treinar, eles gastam 3 horas, mas não gastam 3 horas na semana lendo a palavra de Deus, e fala que ama Deus sobre todas as coisas. Isso de fato manifesta um amar Deus sobre todas as coisas. Nós somos chamados a amarmos Deus sobre todas as coisas. Então, gaste tempo da sua vida aos pés do Senhor. Não importa se você vai ter que dormir menos, que você vai ter que comer mais rápido. A questão é você fazer aquilo que deve ser feito. Você deve conhecer cada dia mais a palavra do Senhor. Isso em benefício dos seus familiares, isso em benefício das pessoas que te cercam. Porque somente conhecendo a palavra do Senhor você poderá prestar um culto que seja agradável a Deus. Você prestará um culto a Deus. Prestar o culto não é você ir até uma igreja, mas a maneira como você vive. A maneira como você vive manifesta o Deus que você serve. Então observe a vida que você tem levado e você verá o Deus que você tem servido. Talvez você está se curvando e seguindo outros deuses. E todas essas pessoas que adoram outros deuses e se curvam diante deles serão certamente destruídos, conforme a própria palavra diz. Não adianta vivermos vidas achando que nós somos salvos, sendo que nossas vidas manifestam pessoas que estão caminhando justamente para a destruição. O simples exemplo que eu citei aqui de 3 horas eu procuro gastar o meu tempo com coisas que edificam. Não que eu não deva treinar, lógico que você deve treinar, você deve fazer milhares de outras coisas, mas sem desconsiderar as coisas de Deus. Se você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para Deus, alguma coisa está errada na maneira como você profere este nome. Deus já fez tudo, perfeito, Ele já fez tudo e agora você está aí de mão para o alto, de perna para o alto, esperando só a vinda. Não é sobre isso, nós somos chamados a sermos responsáveis também. Nós somos agora representantes do Senhor. Nossas mãos agem conforme o Senhor nos mandou agir. Nossos pés caminham pelos caminhos que o Senhor mandou caminhar. Nós não esperamos uma palavra vinda do alto nos direcionando, porque nós já temos todas as palavras que vieram do alto que emanam das Sagradas Escrituras. Nós falamos com Deus por intermédio das nossas orações e nós cremos que Ele responde às nossas orações por intermédio da sua palavra. Por intermédio da sua palavra Ele guia nossos passos. Que vocês possam ser leitores da palavra. É muito triste, eu fico muito triste vendo e conversando com uma série de cristãos que se dizem ser cristãos, com pessoas que vivem 20 anos, 30 anos no Evangelho e sequer leram a Bíblia uma vez, eles sequer leram o Novo Testamento. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Eles proferem um Deus que eles não conhecem, eles falam milhares de baboseiras, imaginando que se trata de Deus, o que eles estão falando. E não se trata daí de eu também ficar corrigindo, porque
Muitas vezes eles nem me perguntaram, mas aqui estou fazendo uma live justamente falando da palavra de Deus. Então, se você está aí, se você não gosta, você tem todo o direito de sair e ouvir aquilo que cativa os seus ouvidos, porque você prefere ficar ouvindo palavrinhas motivacionais que fazem com que você vá para o inferno justamente caminhando motivado. Você continua caminhando para um abismo sorrindo. Nós deveríamos sim olhar para essa palavra e ver o quanto urgente ela é. Nós estamos vivendo tempos modernos, tempos onde nós temos acesso a todas as informações. Nós temos milhares de recursos que facilitam a nossa vida e nós temos ficado cada dia mais preguiçosos, buscando cada dia mais simplicidade, não uma simplicidade que glorifica a Deus, porque Deus é simples, mas buscando uma vida brevemente resumida em tudo, em pequenas informações. Que vocês possam meditar nessa palavra dia e noite. Que vocês possam ler, que vocês possam sair hoje daqui com essa convicção. Eu vou ler esses 4 capítulos. Eu nunca li os 4 capítulos. Mas hoje eu vou ler. Hoje eu vou ler, hoje eu vou meditar, só hoje. E amanhã você fala, só hoje. É assim que eu sigo dia após dia. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa Galego, como você é disciplinado. Não, como eu me conheço. Como eu me conheço. Como eu me conheço, como eu sei quem eu sou. Eu sei que distante dessa palavra eu sou morto. Distante dessa palavra não há vida. Distante dessa palavra eu continuarei a caminhar por um abismo. Essa palavra deve iluminar meus dias todos os dias. Essa palavra é a razão da minha existência. Se você consegue enxergar o Evangelho dessa forma, você verá que o Evangelho não é simplesmente uma palavra de autoajuda, é uma ajuda do alto. As pessoas buscam palavras de autoajuda. Você deve buscar a ajuda do alto, sabendo que nada que o homem te ofereça pode ser tão rico e valioso quanto essa palavra. Que não depositemos nossas esperanças em homens, depositaremos única e exclusivamente no poder de Deus. Não deposite a sua esperança em você mesmo, na capacidade que você tem de ler e interpretar um texto. Deposite a sua esperança no Senhor. Antes de ler, ore, Senhor, ilumine meu entendimento para que essas palavras façam parte da minha vida. E vai, medita. Medita nessa palavra. Galego, é difícil. É difícil conviver com os seus erros do passado hoje, com as consequências dos seus erros. Se você tivesse obedecido essas palavras, você não teria causado esses erros e hoje você não teria todos os problemas que você tem. Porque você não ouviu. Tudo vai doer obedecer e vai doer sofrer a consequência do peso da desobediência. Escolha qual dor você quer sentir. Dói viver um processo de emagrecimento? Lógico que dói. Lógico que dói. Dói viver esse processo de emagrecimento. As pessoas olham e falam, não, é muito difícil resistir à comida. Lógico que dói. Mas dói a consequência de você ver seu corpo adoecendo por conta da sua obesidade, do seu sedentarismo. Dói resistir. Dói tudo. Que nós não sejamos guiados pelo que nós achamos, que sejamos guiados por este Espírito que nos ilumina, por esse Espírito que manifesta por intermédio da sua palavra a maneira como nós devemos viver. Que você possa viver segundo essa palavra, que você possa meditar nessa palavra, que você não se vanglorie de si mesmo. Nós não estamos aqui nos vangloriando porque nós estamos lendo a palavra de Deus. Isso daqui, o primeiro requisito que você tem para estar aqui é se reconhecer como um miserável pecador. Que você que está aqui hoje possa se reconhecer como imerecedor dessa graça que foi derramada sobre a sua vida. Que você possa olhar para essa palavra e falar assim, Senhor, eu dependo da tua palavra. Tua palavra é como oxigênio que sustenta a minha vida. Que você possa depender dessa palavra, que você possa ler essa palavra. Este capítulo 9, ele vai retratar essa vitória que foi dada justamente, simplesmente pela graça de Deus, como o próprio tema que é mencionado em algumas bíblias já diz. Olha o que diz ali no capítulo 9, verso 2. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado, quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que o Senhor, seu Deus, vai adiante de você com fogo devorador. Ele estava falando aqui que eles iriam atravessar o Rio Jordão para ocupar a terra que pertencia
a nações muito maiores e mais poderosas que eles, tá? Daí eles mencionam esses Enaquins, que eram justamente os gigantes. Nós abordamos já todos esses gigantes, uma série de gigantes ali. Então, tudo isso era o que os olhos deles poderiam ver, mas eles serviam um Deus que era maior do que todos os gigantes, um Deus que era transcendental àquilo que eles poderiam ver. Este Deus que é imenso, que é imensurável o teu tamanho, infinito em tamanho, em forma, em poder, impossível de descrevê-los e descrever exaustivamente quem é Deus. Ele menciona justamente a capacidade do Senhor de salvá-los. Verso 3 diz: esteja certo, porém, que hoje o Senhor seu Deus vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Olha que interessante. Olha o que diz: esteja certo, porém, que hoje o Senhor seu Deus vai adiante de você como fogo devorador. Ou seja, o que era esse fogo devorador? Esse fogo devorador era o fogo consumidor de juízo. Ele diz que ele os derrotará. Ele os derrotará. Então, quem derrotará os gigantes? Quem derrotará os inimigos? Ele diz: ele os derrotará e os humilhará diante de você. Ou seja, Deus derrotará e fará com que eles sejam humilhados diante daquele povo que estava ali, para que você os expulse e os destrua. Então, existia ainda a responsabilidade do homem em cumprir aquilo que eles deveriam fazer, expulsar e destruir rapidamente, como o Senhor prometeu. Então, observe que nós vemos outras destruições onde Deus entregava a nação nas mãos, mas era o homem que tinha que ir ali subjugar toda a sociedade, toda a comunidade que estava ali. Imagina que eles tinham que exterminar mulheres, crianças, famílias, porque eram povos ímpios. Isso não cabe na nossa mentalidade do século XXI, tá? Nós não vivemos guerras, nós vivemos num mundo praticamente pacificado, ainda que existam muitas guerras. No contexto que nós estamos inseridos, isso daí é completamente distante, mas foi dessa forma que o mundo foi constituído. Isso daí só retratava Deus cuidando de um povo, fazendo com que esse povo manifestasse justamente a sua glória e sua majestade. Vocês vão verificar depois neste capítulo 9 ainda a recapitulação do bezerro de ouro, que nós já falamos bastante acerca disso. Vocês vão verificar ali toda essa história de maneira um pouco mais resumida. Termina o capítulo 9 dizendo: no entanto, eles são o teu povo e a tua propriedade especial que tiraste do Egito com tua grande força e teu braço poderoso. O que estava falando aqui? Aqui estava falando a intercessão de Moisés. Vocês vão verificar Moisés exaltando Deus, mas também manifestando do que se tratava aquele povo, pedindo para que ele não manifestasse o seu juízo contra eles. Capítulo 10 vem uma nova cópia da aliança das tábuas, onde vem os 10 mandamentos que são primordiais para nós que somos protestantes, entendendo que essa lei, ainda que não sirva justamente para condenação, porque nós somos libertos da lei, porque a lei foi completamente cumprida em Cristo. As leis morais regem a nossa vida, manifestando a nossa obediência e nosso agir conforme a palavra de Deus. Então, os 10 mandamentos, eles são diretrizes de comportamentos daqueles que nasceram de novo. É muito significativo vocês lerem e observarem com muita atenção. Esse chamado sempre foi um chamado para a obediência, tá? Eu vou ler aqui a partir do verso 12 do capítulo 10, que diz assim, ó: Agora, ó Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de vocês? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Da mesma forma que em João 6,27 diz também que o Senhor requer do povo. Abram ali em João 6,17. Abram aí suas Bíblias em João 6,17. Galego, eu não tenho uma Bíblia. Compre uma Bíblia. Bíblia pelo celular não tem nada a ver, tá? Embora você possa utilizar para recurso, é mais rápido, tem todos os benefícios, mas uma Bíblia de papel é primordial para a sua vida.
Não deixe que a modernidade tome conta. No seu celular, você saiu daqui a pouco daqui, você nessa live, você vai entrar em outra live do TikTok, que fica vendo dancinha, você vai ver sua pornografia, você vai continuar contando suas mentiras, você vai continuar proferindo coisas falsas através de um instrumento, e a Bíblia não deve ser tratada dessa forma. Pode as duas coisas estarem mergulhadas no mesmo lugar. Eu tenho muita dificuldade com muitas coisas. Eu posso ser até meio antiquado, meio velho, sei lá o que, mas esse negócio da palavra, para mim, dessa palavra escrita, tanto que lá na igreja do qual nós fazemos parte, nós fazemos questão que as pessoas levem as suas Bíblias. Imagina que as pessoas hoje vão para a igreja e sequer levam suas Bíblias. A Bíblia dela está no celular e você vai ver, se pedir o celular dela e mostrar o tempo que ela tem de leitura bíblica ali, verá que a Bíblia é simplesmente um objeto decorativo ali dentro. Da mesma forma que muitas Bíblias escritas também são objetos decorativos dentro de casas, né? Mas que você seja um leitor da Bíblia, que você tenha uma palavra, está aqui, ó, que você tenha uma Bíblia, tá? Então compre a sua Bíblia. Se você quiser uma recomendação, compre a versão NVT, que é a que nós temos usado aqui, que é uma tradução bem pertinente aos textos originais e com uma linguagem acessível. Olha o que diz aqui no verso 27, né? É 27 que eu tinha mencionado? Ou melhor, 29, desculpa. Diz assim: nós também queremos realizar as obras de Deus, diz o verso 28, para vocês entenderem o contexto. Disseram eles: o que devemos fazer? Daí você vai ver ele dizer: Jesus lhes disse, esta é a única obra que Deus requer de vocês, creiam naquele que ele enviou. Ou seja, tudo estava sempre baseado na crença. Aqui eles confiavam de maneira irrestrita na lei. Aqui nós confiamos irrestritamente naquele que foi enviado como verdadeiro cumpridor da lei. Então, obedeçam. Verso 13, volta para Deuteronômio capítulo 11 e diz assim no verso 13: obedeçam sempre os mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhes dou para o seu próprio bem. Que nós possamos servir o Senhor de maneira agradável, de maneira que o nome dele seja glorificado por intermédio de nossas atitudes, que possamos ser conhecedores dessa palavra. Essa palavra visa nos proteger, essa palavra visa nos guardar. Observem com muita atenção tudo aquilo que está escrito. No verso 14 diz assim: vejam, os mais altos céus e a terra, e tudo que nela há, pertence ao Senhor seu Deus. E no entanto o Senhor os escolheu e seus antepassados para amá-los. Escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a ele de coração e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor seu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, é o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade, não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a ele. Quando fizerem juramento, jurem somente pelo nome dele. Somente ele é seu Deus, o único e digno de louvor, aquele que por vocês fez milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, seu Deus os tornou tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Imagina, tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Você consegue contar as estrelas dos céus? Nós sabemos que o céu é impossível contar as estrelas, e nós sabemos que Deus fez um número incontável de filhos, que nós possamos proclamar esse evangelho, crendo que o Espírito Santo há de abrir todos os corações do quais ele havia prometido. A partir do verso 1 do capítulo 11, também retratam, mas continua ainda essa fala. Olha o que diz: amem o Senhor seu Deus e obedeçam sempre ao que ele exige, seus estatutos, decretos e mandamentos. Lembre-se de que hoje não falo a seus filhos que nunca experimentaram a disciplina do Senhor, seu Deus, nem viram a grandeza, a mão forte e o seu braço poderoso. Eles não viram os sinais e os atos poderosos que ele realizou no Egito contra o faraó e toda a sua terra, da mesma forma que nós não vimos. Nós não vimos, mas nós cremos, justamente porque está escrito que Deus, com as suas mãos poderosas, tirou aquele povo de lá. No verso 4 diz: não viram o que ele fez aos exércitos egípcios
egípcios e seus cavalos de guerra, como eles os afogou no Mar Vermelho, enquanto perseguiam vocês. Eles os destruiu e até hoje não se recuperaram. Lembre-se que Deus agiu nas rodas das carruagens. Ele fez com que as rodas travassem. Isso é maravilhoso, você olhar e falar assim, imagina Deus interferindo no ambiente físico. De maneira que ele entra dentro dos rolamentos, não era rolamento por óbvio, eram madeiras cruas, não sei como era construído, mas de certa forma ele fez com que aquilo ali parasse, aquela engrenagem parasse para que ele exercesse juízo. Então não reclame de nada que aconteça na sua vida, sabendo que Deus está agindo por intermédio de todas as coisas. Quando o seu pneu fura, quando você, às vezes, acontece algum empecilho, saiba que é as mãos de Deus guardando e guiando a sua vida. Terminando, diz assim, seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto até chegarem aqui. Não viram o que ele fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, descendentes de Ruben, quando a terra abriu a boca do acampamento israelita e os engoliu, junto com suas famílias, tendas e todos os seres vivos que pertenciam a eles. Vocês, porém, viram com os próprios olhos que o Senhor realizou todos esses atos poderosos. Daí ele vai trazer uma conclusão ali. Portanto, obedeçam todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que tenham forças para avançar e conquistar a terra do qual estão prestes a tomar posse. Se obedecerem, terão vida longa na terra, que o Senhor jurou dar a seus antepassados e a vocês, e os descendentes deles na terra que produziu leite e mel com fartura. Até aqui. O resto que você leia e o Espírito Santo possa te iluminar. Termine de ler todo o capítulo. Aproveite que nós já lemos uma boa parte. Que vocês sejam guiados pelo Espírito Santo. Fica uma advertência do que está escrito no verso 16, mas tenham cuidado, não deixe seu coração ser enganado, levando a afastar-se do Senhor e a adorar outros deuses. Observe como você tem gasto seu tempo, observe quem é seu verdadeiro Deus. Tamo junto, um beijo no coração, fui que eu tenho que dar aula. Fui, beijo no coração, tamo junto.